Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Zero à Sua Floresta. Eu sou Atos Vinícius. Eu sou Rodrigo Azevedo, um apaixonado por essa cultura do mogno africano. E hoje o tema é o seguinte, que a gente vai discutir aqui hoje é sobre espaçamento em relação ao desbaste, a relação dos dois. E aí eu já vou iniciar uma pergunta, Rodrigo, o seguinte, o que é um desbaste? É um tema muito interessante e é onde todo mundo tem dúvida, né, Atos? Isso. Que espaçamento eu vou plantar, o que eu vou fazer? Tá, então, primeiro respondendo a sua pergunta, um desbaste é você tirar alguns indivíduos, né, de um maciço florestal. Você vir na área, escolher algumas árvores, né, desbastar algumas árvores para dar espaço para outras árvores e desenvolverem mais. Então, essa palavra desbaste é você ir lá, cortar a árvore, tirar aquela árvore de um povoamento florestal. Então, basicamente isso. E o espaçamento é o que define, né, que não vamos falar mais à frente, o que realmente define mais sobre quantidade, né, qual desbaste fazer. É isso aí, Rodrigo. Vai lembrar também que existe vários tipos de desbaste, né? A pessoa tira até que 30%, 50%, isso vai dependendo do espaçamento que vai adotado, a região e assim sucessivamente, né? Tem aqueles dois tipos de desbaste, não desbaste sistemático. Isso, e o seletivo. O seletivo. Né? Exatamente. Depois a gente fala mais sobre isso aí. Acho que dá até para falar nessa próxima pergunta aqui, ó, que e isso foi até um seguidor lá da selva no YouTube que perguntou, ó, qual a diferença de um desbaste em um plantio bem adensado para um desbaste em um plantio menos adensado? Sim, a diferença principal entre o desbaste de um mais adensado e menos adensado é a quantidade, né, que vai ser desbastada e a época que vai ser feito esse desbaste. Como a gente falou anteriormente, no mogno africano, o desbaste que é mais realizado nele é o desbaste seletivo. A gente seleciona as árvores por características, a mais fina, a que entortou mais, a que engalhou mais, a que não cresceu, e já em povoamentos que trabalham com clone, né, o exemplo eucaliptos clonados, é o desbaste sistêmico, né? Corta uma sim, duas não, uma sim, duas não, você vai alternando isso, né, ao longo das ruas de plantio. Mas como o mogno ele é um plantio seminal, a gente faz um desbaste seletivo, onde a gente seleciona os piores indivíduos, né, para poder fazer, retirar ela do povoamento e deixar assim mais espaço para as árvores que responderam mais, né, que cresceram mais, que entortaram menos, que tem um fuste mais retilíneo, maior, menos engalhamento. Então é o seletivo que a gente utiliza. Mas a diferença entre o desbaste é o tempo que vai ocorrer esse desbaste e a quantidade de árvores que você vai retirar no povoamento. Então tudo isso depende do espaçamento que você adota na sua cultura, né? Então em cima disso que a gente vai escolher a época, quando, como e quantidade que vai ser desbastada da sua floresta. É isso aí, Rodrigo. E entrando aqui agora veio na minha cabeça aqui, algum tempo atrás eu ouvi falar o seguinte, que dentro de um povoamento a gente poderia tirar as árvores tortas, somente as tortas e as que teve doença. Tipo, tirou, e aquelas finas que tem potencial para crescer, poderia ter deixado. Será que essas que porém são mais finas e menores um pouco do que as dominantes, vamos falar assim, aquelas que já mais robustas, maiores,
será que se eu deixar essas pequenas, elas vão conseguir ter capacidade competitiva para crescer e se desenvolver uma árvore maior? Então, boa pergunta. Depende. Depende do adensamento que você utilizou. Depende se no entorno desta árvore mais fina e com boas características de crescimento, vai ter espaço, né, para ela crescer, desenvolver, vai ter menos competição para que ela corresponda a isso. Então, é uma pergunta aí que depende bastante. Aqui mesmo, onde nós estamos, pessoal, é uma área 5x5, um plantio 5x5. Agora que nós vamos fazer o desbaste, pessoal, com 8 anos de idade. Tá, o primeiro desbaste com 8 anos de idade, né, no espaçamento 5x5. Então, se fosse mais adensado, a gente ia precisar ter feito esse desbaste lá atrás, né, para estar folgando a floresta, né, e ela correr atrás de mais luz, mais água, sobrar, diminuir a competição. Então, vale ressaltar isso daí, tá? Então, depende muito, né, do espaçamento adotado. Até a gente olha aqui, né, a gente vê que tem árvores assim em volta que são bem maiores e tem uma menor, porém ela tem um tronco retilíneo, porém na hora que você olha a copa, parece que você sente que se deixar ela, com o passar do tempo ela vai ser sombreada e ela não vai ter capacidade competitiva, né? De gerar. Então, na época que eu escutei isso, eu fiquei meio assim, mas cada um tem um método, tem uma metodologia e tem uma opinião, né, sobre até mesmo, pessoal, muitas vezes árvores de bordadura, né, onde pega mais sol, né, ela tende a engrossar mais, né, a desenvolver mais, porque ela pega mais luminosidade do que as que estão internamente ali no povoamento. Que tem que crescer tudo juntinho, né, para elas desenvolver junto. Então é uma ciência. Exatamente, né? Se a gente parar e pensar que dentro da floresta os dados é mais homogêneos do que se você for avaliar mais a área de bordadura, você vê que a diferença oscila muito, né? Exatamente. Vamos para a próxima aqui, Rodrigo. Ó, por que o espaçamento mais adensado consegue gerar maior benefício? Isso assim, em tese, assim. Sim, o mais adensado, os benefícios que eu vejo, tá, pessoal? Ela vai fechar mais rápido, então ela vai sujar menos, tá? Você vai gastar menos com limpeza. A probabilidade dela entortar é menor, alguns indivíduos, porque elas vão crescer, né, atrás de luz tão mais adensada, elas vão ter o fuste mais reto, vão engalhar menos também com um plantio adensado, elas vão ter um menor engalhamento e vai melhorar muito no manejo. Mas você precisa tomar muito cuidado, tá? Eu já vi plantio adensado que o proprietário ficou com dó de fazer o desbaste da floresta. E muitas vezes, pessoal, quando se planta adensado, o primeiro desbaste realmente ele não tem um valor bom, tá? Então nós temos que achar uma saída para esse primeiro desbaste quando se planta muito adensado, até mesmo lenha, tá? Não é pecado vender lenha. Você vai ter receita, você tem que dar uma finalidade para essa madeira, tá? Madeira com 3, 4 tons de mola, ela não tem cerne formado, ela não vai dar uma madeira de qualidade para você, para ela ter o valor agregado que a gente quer. Então isso é uma ciência. Alguns falam, Rodrigo, mas vender lenha de mogno não vai diminuir o preço do mogno. Gente, quem compra lenha não compra madeira serrada, tá? É outro mercado. Eles nem vão ficar se conhecendo, tá? Então não vai ter esse perigo de diminuir o preço, né, como algumas pessoas falam, tá? Então é outro mercado completamente diferente. É um mercado local, né, para lenha. É um mercado local, não então é uma outra realidade, pessoal. Mas nós temos que ter uma finalidade para isso. Então os benefícios que eu acho são esses, tá? Mas ao mesmo tempo a gente tem que tomar muito cuidado no plantio adensado em você não perder
o time na hora de fazer o desbaste, pessoal. Esse podcast é justamente isso, tá? Falando sobre desbaste. Por que eu falo isso? Porque chega um certo momento que o povoamento ele se estabiliza e ele não vai crescer mais. Então, chegou nesse momento, ou você tem que ter um acompanhamento de inventário florestal para você ter a curva de incremento nessa área sua, e você saber o momento que esse incremento está começando, né, a não desenvolver mais. Aí aquele momento é o momento exato de você fazer o primeiro desbaste. E eu vou citar um exemplo aqui, pessoal. Espaçamento, vou falar alguns espaçamentos. Eu tenho essa pergunta mais para frente sobre o espaçamento, sobre qual? quantidade de corte, tem, né? Não, tem não. Então eu vou falar rapidamente aqui, tá? Um espaçamento 3x2, que é 1.666 indivíduos por hectare. Você vai fazer o primeiro desbaste aí com 3, 4 anos. Então depende do que ela vem desenvolvendo. Vamos arrancar aí quase que 33%, né, das árvores dessa área. Aí depois tem outro com 8, 9 anos, você vai arrancar mais 33%. Aí depois tem outro com esse segundo já tem uma madeira aí melhor, mais grossa um pouco. Ela já consegue se fazer algumas coisas com essa madeira. O terceiro desbaste com 12, 13 anos tem um aproveitamento melhor. Já dá serraria, algumas plantas, algumas árvores. E o último é com 18, 20 anos. Quando se fala no espaçamento 3x3, a gente adota também 3 desbastes, tá aí um corte final, só que a quantidade de árvores que a gente tira é menor, porque ela já tem uma quantidade menor plantada no povoamento. Um plantio 5x5, um desbaste a 2 desbastes, tá? Para você não ter nenhum desbaste, 8x8, acima disso, né? Você só planta ali e vai colher no final. Então nós temos que entender muito bem. Tem regiões que não suportam plantio adensado, porque já chove pouco, né? Vai ter muita competição por água. Então até isso nós temos que também nos preocupar para poder dar o andamento necessário num projeto. Essa questão também do desbaste da curva de crescimento, né? A olho assim, vamos supor, prático, o momento de desbaste você viu que fechou, não está entrando luz, já é um índice que vai ter que fazer o desbaste. Mas o ideal mesmo é fazer todo o inventário quando você vê a curva de crescimento, né? Começar a tender a estagnar, é o momento exato, né, de fazer esse primeiro desbaste. E assim sucessivamente também, o segundo, terceiro também funciona da mesma maneira, mas para isso tem que ter os dados para fazer esse desbaste. A quarta pergunta aqui que chegou, Rodrigo, você já falou, que é o que se não fizer o desbaste, o que pode acontecer, né? Sim. Você citou aí que estagna na floresta, e também tem aquela parte da pessoa se frustrar. Chegar aí com 15, 20 anos e chegar a olhar assim, a floresta dele tá comparada igual essa aqui de 8, que já teve caso da gente fazer uma consultoria, uma visita, de ter esse caso, né? Conta um pouquinho para nós assim, como a pessoa, se ela não fizer, ou o que ela pode fazer para ele evitar essa estagnação. Sim. Foi até bom você lembrar dessa visita. Não estava igual essa aqui não, tinha 15 anos. Não, eu falei mais próximo aqui. Tava parecendo que tinha 4 anos a floresta, né? Cara. Tava judiada mesmo, a floresta de 15 anos, né? De partir o coração. Mas o que acontece, pessoal, se você não fazer o desbaste na hora certa, você vai estar perdendo dinheiro. Você vai estar perdendo dinheiro, a sua floresta não vai crescer. Então é importante ter esse acompanhamento técnico também junto, né, na sua floresta, para você saber a hora certa
de fazer o desbaste, fazer todo esse trabalho aí que tem que ser feito, que muitas vezes a gente não preocupa com isso. Mas eu já vi produtor plantar e não querer desbastar, não, está muito bonita a minha floresta, eu não, vou deixar lá, não vou cortar não. Mas, e o efeito disso tudo, pessoal, como é a longo prazo, né, e o efeito ele vem também devagar, né, não é de um dia para a noite, né. Um boi deixa de comer uma ração boa em 2 semanas e você já vê ele perdendo peso, né. A floresta, para você ver ela parar de crescer, é 2 anos que você vai perder, né, no maciço. Então é uma pegada mais lenta. Então às vezes ela tá bonita, né, tá linda, maravilhosa, você fica com aquela dor de cortar, mas você tem que cortar, tá? Se você não cortar, você vai estar perdendo dinheiro, você vai estar perdendo investimento, você vai estar atrasando todo o seu investimento que você fez, né, para ter o seu ganho lá na frente. Você vai estar postergando isso ainda mais para frente. Então tem que fazer na hora certa. Procure aí conhecimentos técnicos para estar te auxiliando nessa parte que é importante. Eu vou até falar de um meme que eu vi hoje, estava ali sentado ali e vi um meme hoje. O cara falou bem assim, tinha uma foto, né, 2 caminhos. A recomendação de um técnico, o produtor rural, a recomendação de um técnico e a recomendação do vizinho. O produtor vai aonde? A maioria dos casos, na recomendação do vizinho. Porque fulano é disso, outro. Mas todos os produtores têm que ver que o acompanhamento técnico é importante para isso. Principalmente para coletar esses dados. Porque na hora que coleta esses dados aqui, a gente não vê só curva de crescimento, vê outros fatores, fator nutricional, fator no solo, índice de tortuosidade da floresta, são vários outros fatores e acompanhamento que se faz a partir dessa consultoria técnica, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Foi até bom você falar esse dos 2 caminhos. Eu vou contar uma história aqui real. Só que é um pouco diferente. Eu tenho um amigo meu que começou a plantar lavoura, né, e o vizinho dele é um grande lavorista de lavoura. Ele já vinha plantando já em 3 anos. Nossa, Rodrigo, todo ano eu começo a planto na hora errada, não sei o que, não produzi nada. Aí eu falei, rapaz, seu vizinho ali, rapaz, um dos maiores produtores aqui da região, fica de olho, na hora que ele pôr a plantadeira para plantar, você vai e planta atrás, lá na sua área. Não deu outra, né? Ele acompanhou, sempre achar que estava cedo ou que estava tarde, né? Só que o vizinho dele, como já era um produtor bem experiente, né? Tem a parte técnica, né? Como é um produtor grande, tem técnico ali em cima, tudo, né? Então ele não erra a mão, tá acompanhando tudo. Pessoal, ele fez isso, ele foi, acertou a mão e colheu mesmo. Falei, nossa, Rodrigo, tá do meu lado aqui a resposta, precisou de você vir cá para você falar isso para mim e eu ter produtividade. Mas são pequenas coisas, né? Mas o acompanhamento é importante, pessoal. É importante ter, para a gente ter todo esse respaldo aí. E outra coisa, cada ano que passa, eu não sei onde você mora, mas aqui ó, fica mais quente, né? Diminui a chuva, a gente já mede a chuva aqui tem mais de 20 anos, todo ano aí dá uma diminuidinha no volume de chuva, a temperatura aumenta, a gente vê muitos desmatamentos, né, em todas as regiões que a gente anda. Então, se a gente não começar, pessoal, a ter essa preocupação cada vez maior e plantar, não só plantar módulo, também a gente fala, mas recuperar algumas nascentes na sua propriedade, APP, fazer bosque perto da sede, né, o tanto que fica mais arejado aí na sua terra. Procurar, né, plantar. Eu gosto de plantar, eu sou assíduo por plantar e todo ano que eu posso eu planto um pouquinho, faço umas mudinhas diferentes e vamos povoando, vamos plantar, pessoal. Tudo que a gente planta ainda é pouco ainda para esse planeta nosso. É verdade, e a data que nós estamos gravando esse vídeo aqui, o dia anterior que foi ontem, foi o dia da árvore, né? É o dia da árvore, e ontem que começou a estação de primavera, né? Foi ontem, dia 20 de setembro, né? A chuva está chegando, o calor aqui está intenso,
mas vai vir, né? Deus vai nos abençoar com muita chuva esse ano aqui, para a gente poder plantar muito, produzir, não só árvores, né? Produzir alimento também, tudo na hora certa. Tudo acontece na hora certa. Isso é verdade. A gente tem que sempre estar aqui plantando, recuperando nascente, fazendo o mogno. A gente tem muito, como se diz, muitas pessoas que contestam, né? Ah, plantar mogno não é sustentável. Cara, é sim sustentável. Você está armazenando carbono, isso aqui, ó. Exatamente. Você está tirando carbono onde futuramente isso aqui vai para uma casa, um móvel que vai durar muitos e muitos anos. Uma madeira dessa, de madeira de lei, né? Isso aqui é uma monocultura igual a qualquer outra monocultura, pessoal. A maior parte da alimentação nossa, tudo vem de monocultura, né? Tanto de soja, de milho, de arroz, de pecuária, de suína, é tudo monoculturas, né? Fortíssimas e grandíssimas, para que dá, né, todo esse volume, né? É lógico que se você puder, né, fazer outras culturas, parabéns, vamos lá. Mas você pode muito bem começar com uma monocultura e depois você ir, né, amplificando aí, né, com outras produções, né? Nada contra. Aqui nós vamos começar o projeto esse ano aí, né? Uma agrofloresta aí, vocês vão acompanhar de perto esse projeto nosso aqui na Fazenda Serra Negra. Sem falar que monocultura, assim, o custo é bem mais em conta, o trabalho é bem menor. Sim. Agora, agrofloresta, o consórcio, cara, é muito trabalho, né, para fazer um consórcio desse, né? É isso aí. Eu já fui muito criticado pela monocultura do mogno. Ah, aqui você não planta mogno brasileiro, Rodrigo? Eu já plantei mogno brasileiro primeiro do que o africano. Vai lá ver quantas árvores sobrou onde eu plantei mogno brasileiro. Então a gente também tem que plantar o que dá certo, pessoal. Não adianta eu querer trazer uma cultura num clima tropical, né, que chove muito, e querer plantar aqui no cerrado, que não vai dar certo. Então a gente também tem que entender isso. É uma exótica, né? Então, mas estamos produzindo, estamos plantando, estamos produzindo, vamos ganhar muito dinheiro com isso ainda, se Deus quiser, e o trabalho não para. Em questão do mogno brasileiro, ontem eu estava vendo no grupo lá, falando que tem até um produtor que plantou mogno brasileiro, porém está no ponto de corte, está com extrema dificuldade de conseguir a licença para poder cortar, né? Então acaba que o mogno africano já não tem esse empecilho, por isso é exótica. Então, voltando ao tema aqui, né, do espaçamento e desbaste, a última pergunta, Rodrigo. Para você como profissional, já com bastante experiência, mais de 15 anos mexendo com plantios florestais, plantou diversas aqui, né? Ali eu não sabia que tinha aquelas árvores ali, não. No dia que eu fui buscar as estacas para fazer a marcação no inventário, que eu vi que tinha aquele tanto de pau de balsa que tem ali. Tem pau de balsa, tem cedro, tem acácia manjo. Não, e olha que eu tô 2 anos e meio aqui acompanhando aqui, eu não tinha visto aquilo ali. Nossa, então, o que vale mais para você, Rodrigo? Plantar mais adensado e fazer os desbastes no decorrer dos anos, ou o mais espaçado e corte final? Rapaz, que pergunta boa, Watson. Depois você vai fazer até você vai cortar isso aqui, você vai publicar só essa partezinha aqui. Rodrigo, eu prefiro plantar adensado. Tá? Por quê? Mesmo fazendo o desbaste, eu quero ter uma madeira de maior qualidade. Eu vou fazer o desbaste na hora certa. Eu quero ter uma madeira que possa ter acesso a mais mercados de qualidade. Então eu prefiro plantar mais adensado. Vai me proporcionar aí um manejo mais intenso no começo, sem dúvida nenhuma, que é mais árvores para você tomar conta, mas depois ele entra-se num equilíbrio e vai embora. Eu sei que tem várias opiniões, pessoal. Tem vários produtores que uns defendem menos adensado,
só um corte final, outros defendem mais intermediário, outros defendem mais adensado, tá? Os dois adensamentos, os dois passamentos aí que eu acho muito bom, 3x3 e 3x2. Então são dois passamentos adensados para o senegalense, tá? Eu vou falar do senegalense porque é o que eu mais planto, é o que eu tenho mais conhecimento da causa. Depois que eu comecei a plantar adensado, realmente a qualidade é outra das florestas nossas. Então eu prefiro mais adensado, tá? Em regiões que não se pode plantar adensado, que chove pouco, você pode plantar aí um 5x5, até um 4x4 é possível você fazer um plantio também. Exatamente. Perfeito, Rodrigo. Esclareceu. E assim, cada um tem uma metodologia diferente, cada região é uma região, cada solo é um solo. Sim. Cada pessoa faz seu manejo da forma correta ou não. Tem pessoas que faz certinho, segue a risca. Tem outras que não. Então, eu também acredito muito nisso, nesse espaçamento. 3x2, 3x3, até inclusive a gente faz esses testes. E então, o que eu tinha de pergunta hoje, na verdade nem eu tinha pergunta, né? E a gente vem pegando dos comentários, sim, do Instagram, a gente reúne, vai ver o tema, a gente traz aqui e a gente marreta a sede de pergunta. Isso é bom. E para esclarecer, né? Ver o que mais as pessoas querem, tem dúvida, para sempre estar esclarecendo. Mesmo que continua tendo dúvida, então a gente tem que esclarecer melhor, mais vezes, até concluir. Então era isso que eu tinha para trazer aqui hoje. Então vou deixar você finalizar o vídeo aí. Essa aí, eu até já tinha acabado as perguntas quando a gente começou a conversar aqui. Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe com mais pessoas. Se você gostou, curte aqui embaixo, compartilha, se inscreva no nosso canal. Até o próximo vídeo. Saudações florestais para todos vocês. E para a gente é sempre uma honra muito grande em estar aqui podendo passar conteúdo sobre o mogno africano e poder sanar muitas dúvidas de nossos seguidores, das pessoas que gostam desse mundo do mogno africano. Então, forte abraço e até o próximo vídeo.